Você faz a oração inicial, Will? Faço. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez diante da Tua presença. Graças por mais este dia em que estamos aqui, ó Deus, para aprender mais a Tua Santa Palavra. Senhor, abre as nossas mentes, nosso coração, para que possamos guardar a Tua Palavra e não pecar contra Ti. Que possamos vivê-la, Senhor, através da Tua graça, da Tua misericórdia, Deus, sobre todos nós. Também visita aqueles, Senhor, que por qualquer motivo não puderam estar aqui nesta manhã. Que Teu Espírito Santo esteja com eles onde quer que eles estiverem, ó Deus. Usa o Marcos, ó Deus, nesse momento. Que ele seja um instrumento em Tuas mãos, um canal de bênção sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade, né, no estudo do livro da Carta de Paulo aos Romanos. Vocês já devem ter percebido, né, o Will e a Nani já comentaram. É um livro, assim, ele é um divisor de águas, né? Quando você se converte e você crê em Jesus, se você não entende a mensagem de Romanos, é como se nós não tivéssemos entendido o Evangelho. Então, todos os capítulos, né, conforme você vai lendo, você vê que é só a graça de Deus, através de Cristo Jesus, que poderia nos conceder essa bênção que é a salvação. Então, a gente vai dar continuidade no capítulo 4, falando de todos os argumentos que Paulo utiliza para mostrar, tanto para os cristãos judeus, principalmente nesse capítulo específico para os cristãos judeus, mas quanto para nós mesmos. Qual que é a importância da justificação pela fé? Esse é basicamente o que Paulo se propõe a continuar explicando desde o finalzinho do capítulo 3 e durante o capítulo 4 inteiro. E aí, como um pano de fundo, antes da gente entrar nos slides propriamente dito, a gente percebe que tem várias religiões, até mesmo que se dizem cristãs, ou até mesmo que tem Jesus Cristo como um dos grandes profetas ou alguém que foi espiritualmente muito inspirado, que sempre reificação e a nossa justiça, ela não tem nenhum mérito nosso, que o mérito é 100% de Jesus Cristo. Então, você vai ver coisas do tipo, olha, você tem que crer em Deus, mas também você precisa fazer tal coisa. Você tem que crer em Deus, mas você precisa guardar esses mandamentos, senão você pode crer em Jesus e não ser salvo, porque você não está fazendo a parte completa. Surgiu no início da igreja, e até o próprio apóstolo João, ele combatia muito, a questão dos gnósticos, né? A questão de você além de você crer, você precisa ter um conhecimento tão elevado sobre Jesus, sobre Deus, que se você não tiver esse conhecimento acima da média, é como se você não fosse salvo. Então, todos esses argumentos, eles mostram que o homem, por natureza, ele é orgulhoso, ele é arrogante. Então, o homem, ele não quer simplesmente receber algo falando assim, olha, Marcos, por melhor que você seja, a sua condenação é certa, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Por mais que você faça coisas boas nessa vida, no dia da sua morte, no dia que você interromper o seu fôlego de vida for tirado, você estará condenado ao inferno, ao sofrimento eterno, porque você é pecador. Mas, se você somente crer em Jesus, você será salvo. Isso é muito estranho para o ser humano, porque ele é muito arrogante. Então você quer ter uma participação nisso. Você quer ser salvo porque você é bom. Você quer ser salvo porque, olha, tudo bem, eu não conseguiria fazer o que Cristo fez, mas, além de crer em Cristo, eu sou uma boa pessoa. Além de crer em Cristo, eu faço isso para Deus. Além de crer em Cristo, eu ajudo os pobres. Além de crer em Cristo, eu guardo o sábado. E aí começam as variantes, aí são infinitas, né? E Paulo, ele vem aqui combater exatamente isso. Mas isso a gente tem que pensar do ponto de vista da época que Paulo falou isso aos cristãos ali, judeus principalmente.
o impacto era até maior. Por quê? Porque o próprio Deus tinha conduzido o povo e tinha dado a lei a Moisés, e o povo hebreu, eles estavam acostumados para seguir a Deus, para servir a Deus e para ser salvo, né? Você teria que ser obediente a todos os preceitos da lei. Então tinha os mandamentos, tinha de fato a guarda do sábado, tinha de fato os sacrifícios. Então o homem era pecador, mas se ele oferecesse um cordeiro, é como se Deus tivesse colocado como uma forma simbólica do que viria a ser o sacrifício de Jesus na cruz. Você seria perdoado daqueles pecados. Então, os judeus, eles estavam acostumados a seguir as regras. Então, não bastava crer que Deus existia. Ele precisava seguir todos os preceitos da lei. E o que acontece, então? Ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Como ninguém conseguiu cumprir toda a lei, um só era digno e competente para cumprir todos os preceitos da lei, que era Jesus Cristo, aquele que os judeus não haviam aceitado. Então isso, só para a gente ter como pano de fundo, ele fere muito o orgulho. Ele fere o orgulho do fariseu da época, que subia no monte para orar e falava: Senhor, eu te louvo porque eu dou o dízimo, porque eu faço jejum, porque eu te adoro dia e noite. Então fere muito o orgulho você chegar e falar assim: olha, vocês pecaram, destituídos estão da glória de Deus, assim como os gentios. Todos vocês foram colocados no mesmo pacote de pecadores e a condenação eterna é o que todos vocês merecem. Isso feria muito o orgulho de Paulo. Isso feria tanto, de Paulo não, desculpa, dos judeus. Isso feria tanto a ponto de, no capítulo 3, a Nani com certeza comentou, eu vi a aula gravada no YouTube, que eles chegaram a acusar Paulo de estar ensinando algo do tipo: olha, vamos fazer mal para que nos venha o bem. A graça foi tão impactante, ela fere tanto a arrogância e o orgulho humano, que eles falaram assim: Paulo está pregando uma mensagem fácil. É só você ser pecador, injusto, impuro, e falar assim: mas eu creio em Deus e no sacrifício de Cristo. E você é salvo. Então, é justamente o que Paulo não estava ensinando, né? Tanto é que Paulo, ele fala, né? Permaneceremos, pois, no pecado para que a graça superabunde ainda mais? De maneira nenhuma. E aí mas claro, outro livro, e a gente vai se até agora, que é o capítulo 4 de Romanos. Aí, Will, se você puder passar. Esses são os tópicos que eu separei para a gente conversar um pouquinho hoje. O primeiro deles, nós vamos ver que Paulo, ele usa um exemplo, assim, a capacidade dele de trazer exemplos, pensando que ele estava falando para cristãos judeus, foi incrível, porque ele pegou um exemplo do pai de muitas nações, que foi o próprio Abraão. Então a gente vai ver um pouquinho sobre a história de Abraão. A justificação não é pelas obras, isso Paulo deixa muito claro. Então isso não é... O salvo faz boas obras, mas as boas obras não salvam, é aquilo que a gente aprende no verdadeiro cristianismo, né? O terceiro tópico, que está errado, né? Deveria ser 3 ali. A fé e a promessa, elas vêm antes da lei. A lei só virá 430 anos depois. E o quarto, que é o principal ponto que Paulo defende aqui, nós somos justificados pela fé em Cristo. E aí nesse ponto a gente vai se ater um pouquinho mais. Só para fazer um adendo aí ao que você falou, a gente cresce num meio em que não é, como eu posso dizer, enfatizado, né? Que a salvação não depende da gente, né? Que a única coisa que a gente tem que fazer é aceitar, porque nada do que a gente faz é suficiente para a gente ser salvo, né? Nada que a gente possa fazer, a gente vai conseguir ser salvo, né? E aí Paulo deixa muito claro que
não é aquilo que a gente faz que faz a gente ser salvo, né? Mas aquilo que a gente faz reflete que somos salvos, né? Romanos capítulo 4, eu queria ler o capítulo inteiro, mas aí eu acho que vai ficar um pouco extenso. Então a gente vai indo por partes, tá? Então primeiro, Romanos capítulo 4, versículo 1. Para o pessoal acordar aí, vamos ver, tá o Pedrão aí, o Samuel, o André, o Matheus. Quem pode ler? Romanos 4, versículo 1. Eu. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Olha a pergunta que Paulo faz. O que significa nessa pergunta? Olhando Abraão como homem. Foi um homem muito bom, foi um homem cheio de fé. Mas o que ele alcançou segundo a carne, ou seja, dele mesmo? O que Abraão fez por ele mesmo, sem a ajuda de Deus? Então essa seria a pergunta, né? De uma forma mais clara. E aí vocês conhecem bem, né, a história de Abraão. Ela está relatada lá em Gênesis do capítulo 12 até o capítulo 25. O capítulo 12 vai relatar que Deus chama Abraão, ele faz aquela promessa que nós conhecemos bem, tem até alguns hinos, né? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele tinha alguns méritos, sim, como homem. Abraão era um homem justo. Abraão, ele foi conhecido pela sua obediência a Deus. Um exemplo disso é hoje. Imagina assim, e olha que eu não vou nem dar um exemplo extremo, tá? Mas imagina Deus chegar para você e falar assim, olha, não é sair da sua terra e da sua parentela para uma terra que você nem sabe qual é. Olha, o que você tem que estar ocupando o seu tempo que não está deixando você trabalhar para a obra de Deus? Por exemplo, abandona tudo isso e vai fazer uma obra que eu vou te mostrar. E geralmente essa obra é na rua da tua casa. Ela é perto, ela não é num lugar que você não sabe onde é. A chance de você estar disposto a aceitar esse desafio e se propor a de fato entregar sua vida para fazer algo que seja útil para o reino de Deus, se nós formos honestos com a gente mesmo, a gente vai ver que é muito difícil, tá? E a Bíblia não fala que Abraão, ele tentou argumentar com Deus para ele não ir. A Bíblia fala que ele ouviu e foi. Diferente de Moisés, que Moisés, quando Deus chama ele daquela visão da sarça ardente, Moisés começa a dar várias justificativas porque ele não poderia ir. Então olha só o paralelo aí entre os dois, né? Abraão de fato era um homem cheio de fé e que creu em Deus desde o início, né? E depois disso, nós também sabemos que ele é conhecido por não se recusar a sacrificar o seu filho Isaque. Abraão, ele é reconhecido ou conhecido por ter se disposto a obedecer a Deus a tal ponto que a ordem de Deus, a presença de Deus, o mandamento de Deus era mais importante do que qualquer outra coisa ou pensamento ou filosofia na vida dele. A ponto de quando Deus fala assim, Abraão, pega o seu filho, seu único filho e entrega para mim. Você vai ofertá-lo a mim. A Bíblia não fala que Abraão discutiu com Deus, não fala que Abraão perguntou para Deus se não tinha outra forma. A Bíblia fala que ele simplesmente foi. E aí interessante que, claro, nós vamos saber isso lá no livro de Hebreus, né? O escritor aos Hebreus, que para muitos foi o próprio Paulo, mas isso ainda é uma incógnita, ele vai falar que Abraão, quando ele se dispõe a sacrificar a Isaque, ele de fato acreditava que ele mataria Isaque, mas ele tinha fé que o Deus que pediu o sacrifício era o Deus que tinha poder para ressuscitar Isaque. Mas aí a pergunta que fica é, quantos casos de ressurreição haviam na Bíblia antes de Abraão? Alguém sabe? Viu falar que Elias, né? Isso, teve o caso de Elias, mas foi depois.
Olha que interessante. Então, mas não teve nenhum, então. Teve Nenhum. sal de Lázaro? Ó, no Antigo Testamento tem acho que uns 3 casos de ressurreição, se não me engano. Mas todos eles foram depois de Abraão, tá? Ou seja, Abraão não tinha visto nenhum caso de ressurreição, mas ele sabia que o Deus que pediu o sacrifício era o Deus que podia ressuscitar o filho dele. Olha a fé de Abraão, o tamanho que ela era, né? Ela, hoje, pra gente, olhando como homem, é incrível. É por isso que ele é considerado, Deus colocou ele por pai de muitas nações. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, olha que interessante. Abraão é reconhecido por isso. Então, quando Paulo pergunta que diremos ter alcançado, pois, Abraão segundo a carne, Abraão tem muitos méritos se nós olharmos a vida dele como homem, né? Ele é conhecido por ser tão grato a Deus que em todos os lugares que ele peregrinava, ele parava, edificava um altar e adorava a Deus. Mas ele também é conhecido por cometer alguns deslizes, certo? Quando Deus prometeu um filho a Abraão e a promessa demorou um pouquinho mais para acontecer, o que Abraão fez? Ele tentou antecipar o cumprimento da promessa como? Quem sabe? Tem filho com... No filho com câncer. Isso aí. Exato. Deus pediu para ele fazer isso? Não. Então, Abraão, segundo a carne, cometeu falhas também, né? Não era para ele ter tentado dar uma forcinha para Deus, porque o Deus que fez a promessa é o Deus que cumpre a promessa. Mas então, a vida dele com a serva também gerou outra nação, né? Isso, gerou outra nação, mas aí uma nação que deu o trabalho depois, né? Tá Mas até olha... hoje tendo rixa, né, os dois. Então. Mas olha que interessante como Deus é bom e justo. Quando Sara pede para Abraão despedir Agar e Ismael, Abraão ele fica triste, porque era o filho dele. Querendo ou não, por mais que ele tenha continuado, não era o filho. E o próprio Deus fala para Abraão, para ele não se preocupar, porque Deus cuidaria. Que dele sairia também uma nação, porque ele também era filho de Israel. De Abraão, desculpa. Então olha que interessante. Aí tem aquela cena no deserto, né, que Agar se afasta de Ismael para ela não vê-lo morrer, e aí aparece um anjo do Senhor. Então, assim, Deus cuidou de todo o cenário. Ele, mesmo Abraão tendo cometido essa falha. Outra falha de Abraão que ele cometeu, e não foi uma vez só, tá? Foram 2. Quando ele chegou no Egito, o que ele falou que Sara era dele? Esposa? Irmã. Porque era irmã, né? Para não morrer, tinha medo, porque naquela época, se o rei da época quisesse casar com a esposa dele, que era muito bonita, ele simplesmente mandava matar o marido e casava com a esposa. Era isso que acontecia na época. E aí, por medo, ele pediu para ela falar que ela era a irmã dele, apesar de ser uma meia-verdade. Porque quando nós fomos ver, ela era meia-irmã, né? Ela era, se eu não me engano, eu me corrijo, mas ela era filha do pai de Abraão, só que com mães diferentes. Era mais ou menos isso, né? Antigamente era um pouco mais bagunçado, viu? Hoje já está normalizada a situação. E aí, olha que interessante. Ele mente para não morrer. Só que o Deus que guardava a vida dele não ia deixar ele morrer. O Deus que tinha feito a promessa de que ele seria pai de uma grande nação ia deixar ele morrer no Egito? Não ia, né? Mas olha só que o pai da fé não, mas talvez o herói da fé, né, o pai de grandes nações, teve medo e desacreditou que Deus poderia livrá-lo caso o rei da época quisesse matá-lo por conta da sua esposa. Então esse é Abraão segundo a carne. Mas nós não podemos olhar para as falhas de Abraão e deixar de reconhecer que de fato ele era um homem cheio de fé, que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. A Bíblia não fala que nós somos filhos de Abraão por conta da carne, da descendência física, que era o que os judeus até o momento em que Paulo estava escrevendo a carta acreditavam. Mas todo aquele que é filho de Abraão pela fé, que tem a fé de Abraão, que é a fé que existe um Deus que faz promessa, que cumpre promessa,
que direciona a nossa vida, que está no controle da história, que faz tudo no tempo certo. É desse Abraão que nós somos filhos, segundo a fé. E aí vamos lá. Essa é um pouquinho da história de Abraão, né? Tá lá em Gênesis 12, 25. Depois vocês... Inclusive, por coincidência, eu tô estudando agora o livro de Gênesis, né? Fazia muito tempo que eu não lia. E aí eu gostei bastante, porque eu li semana passada Gênesis, e aí quando chegou no capítulo 4 eu acabei voltando para lá. Então é bem interessante, se vocês puderem ler depois, pelo menos essa história a passagem do capítulo 12 ao 25, vocês vão ver que Paulo faz um link muito interessante aqui, tá? Vamos lá, Will. Segundo slide. E aí olha só que interessante. Nós somos justificados por Deus, mas não pelas nossas obras. O que vocês acham disso? Vamos abrir aí uns 2 minutos para vocês falarem. Não é pra gente fazer boas obras, é isso? A gente tem que fazer, mas não é isso que, determina... Nossa, se a gente vai pro céu, vai pro inferno. Não adianta você fazer boas obras e não crer em Jesus, né? E nem, não adianta... Boas obras são, eu acho que são uma consequência. Uma consequência. Quando você crê em Jesus, automaticamente, tende a fazer boas obras. Exatamente. As boas obras seriam uma evidência da salvação? Sim. Sim, eu acho que, sei lá. Eu acho que se a pessoa tem boas obras, dependendo de como ela se comporta em relação a determinados assuntos, mostra se ela tem uma vida de cristão realmente, entendeu? Exato. Então, A boa obra, então, ela é algo que você faz exteriormente, mas que depende de algo que aconteceu primeiro interiormente na sua vida, certo? Certo. E aí, olha que interessante, se você olha a história da igreja, o que aconteceu em alguns períodos, a gente tinha até os monges, né? Você se afasta... Os monges, não? Os monges? Bom, mas você se isolava para tentar fugir de se contaminar com o pecado, né? Então você ia para um lugar isolado e falava assim, não, aqui eu vou encontrar a verdadeira espiritualidade. E aí entrava o maior problema do homem, que o pecado está dentro de você, né? E aí não adianta você fugir simplesmente das obras, das más obras, né? E fazer boas obras. Você tem que ser perdoado e se arrepender. É isso que vai trazer a paz ao coração, né? E é isso que vai fazer você reconhecer que existe um Deus, que você vai ser grato a Ele. Então é interessante que quando o homem tenta por ele mesmo fazer boas obras para ser salvo, ou se isolar do pecado e falar assim, olha, eu vou me isolar aqui porque aqui eu não vou pecar, você acaba se frustrando porque você descobre que só tem um meio de você ser perdoado, que é através de Jesus Cristo. Então você vê que na história várias pessoas tentaram ser salvos pelas obras, se afastar do pecado pelas próprias forças, que seria a própria obra dele, né? Então eu sou salvo porque eu resolvi me afastar do pecado, e o homem não consegue por si só. Tá? Então isso a história vai mostrar muito. Romanos 4, do 2 ao 5. Quem pode ler, por favor? Eu posso. 4, 2 ao 5? Isso, do 2 ao 5. Tá, calma aí. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem o que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Olha que interessante. Esse mesmo Abraão que nós acabamos de ver, falar um pouquinho, né, sobre a história dele, que está em Gênesis, olha como Paulo argumenta.
se Abraão foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar. Porque, de fato, Abraão, quando nós lemos a história dele, é um exemplo, né? É um homem que a gente admira. Ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. E aí entra uma lição super importante pra gente, né? Que nós temos do que nos gloriar da nossa salvação. Em Deus, pela fé em Deus. Nós nos gloriamos em Deus porque Ele nos salvou. Agora, se nós nos gloriarmos da nossa salvação porque nós somos bons, nós podemos, mas não diante de Deus. Então, esse é o argumento que Paulo usa para mostrar que ou você se gloria diante de Deus e reconhece que Ele te salvou, ou você se gloria diante dos homens e não diante de Deus. E aí, ele faz um contraponto interessante aqui. Ele fala o seguinte: o trabalhador que trabalha, né, o salário dele não é um favor, é uma obrigação. Então, olha que interessante, se nós fôssemos reconhecidos ou salvos pelas nossas obras, Deus, ao nos salvar, estaria fazendo o que era obrigação dele. Já pensou que interessante? Ou seja, é como se você chegasse no dia, na filinha ali para entrar no céu, e falasse assim: Senhor, mesmo que o Senhor não queira, o Senhor vai ter que me deixar entrar, porque eu fiz as boas obras, então a minha recompensa é justa. Mas Deus, Ele colocou todos embaixo do pecado, Ele colocou todos e falou: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, a ponto de que quem for para o inferno, ele não vai poder falar que ele foi para o inferno porque Deus é mau. Ele vai ter que olhar e falar assim: olha, eu fui para o inferno porque de fato eu não criei em Jesus Cristo. Mas quem for para o céu, ele não vai poder falar que ele foi para o céu porque ele é bom. Ele vai falar assim: eu vim para o céu porque Jesus Cristo me salvou. Então Deus nos colocou na situação em que Ele é glorificado sempre, porque Ele é digno de toda a glória. E Ele nos colocou numa situação em que nós não podemos nos gloriar de nada, a não ser na cruz de Cristo, a não ser em Deus, a não ser em Jesus. Então é esse o ensinamento que Paulo traz aqui. E aí, olha só, nos versículos 6 ao versículo 8, Paulo ele também ele traz um exemplo do próprio rei Davi, que ele fala o seguinte, no versículo 6 ao 8, quem pode ler? Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as boas obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Amém. Aqui Paulo ele está fazendo uma referência a um salmo, o Salmo 32. Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cujos pecados são cobertos. E aí, bem resumidamente, falando um pouquinho de Davi, todos vocês já sabem a história, mas ele cometeu duas maldades que são, hoje pra gente, imagina, algo terrível, né? Quais foram? Os dois pecados que... Adultério e assassinato. Exatamente. Mas olha que interessante. Deus manda um profeta. O Natan tá aí? Não tá, eu não tô vendo. Tá. Qual que era o nome do profeta? Eu acho que era Natan, né? Era Natan. Acho que era Natan. Deus manda o profeta Natan, ele vai até Davi. Então olha só, Davi peca, adultera, coloca o soldado leal a ele na linha de frente, o homem morre. Davi falou: pronto, resolvi meu problema. Deus manda um profeta: Davi, um homem tinha só um cordeirinho, tal, conta toda aquela historinha. Tá lá no livro de Samuel, né? 2 Samuel capítulo 12. E aí ele faz uma pergunta para Davi: Davi, o que eu tenho que fazer com esse homem que fez isso, que tomou a única cordeirinha de um homem pobre? Davi se levanta e ele fala: digno de morte é tal homem. Nossa. Natan olha para ele e fala: o que Natan fala para Davi? Morra.
Esse cara aí é você. Exato. Tu és esse homem. Naquele momento, Davi se arrepende e confessa o seu pecado. Então, olha que interessante. Se a salvação fosse pelas obras, Davi seria salvo? Não. Olha que interessante. Mas Davi não era o homem segundo o coração de Deus? Ele foi chamado por Deus, ele foi o rei escolhido por Deus. Saul tinha sido o rei escolhido pelos homens, né? Davi, o rei escolhido por Deus, comete essas atrocidades, esses pecados. E no mesmo momento, o próprio profeta Natan fala: Deus também te perdoou o teu pecado. Mas as consequências do pecado viriam, e aí ele lista aquela consequência desastrosa, né? Aquela divisão na família, o próprio filho tenta tomar o reino. Então Davi teve uma vida conturbada como consequência pelo pecado. Mas ele foi salvo pela graça de Deus, pela fé em Deus, e não pelas obras. Porque pelas obras, o próprio Davi tinha dado a sentença para ele mesmo: digno de morte é tal homem. E aí Paulo vem aqui nesse contraponto, falando das obras. Olha o que as obras causariam. E aí vamos olhar aqui para o nosso cenário hoje. Nós cremos em Jesus, certo? Amém? Amém. Amém. Fiquei preocupado agora. Amém. Nós queremos em Jesus, todo mundo quer. Amém. Mas olha que interessante. Qual de nós nos sentiríamos confortáveis em saber que, por exemplo, eu ouvi o evangelho e me converti há 10 anos atrás, mais ou menos. Eu tinha 12, 13. 13, faz tempo. Mas qual de nós nos sentiríamos confortáveis em saber que, assim, Marcos, você de fato recebeu a Cristo como Salvador, o seu coração se alegrou, o Espírito Santo habita em você, mas olha, você foi perdoado pelos seus pecados, você está salvo. A próxima falha que você cometer, não tem mais jeito para você. Então, assim, você sabe o que é certo agora, você crê em Jesus, você sabe que Deus é santo e que Ele abomina o pecado. O próximo pecado, você está fora, não tem mais salvação para você. Quem de nós se sentiria confortável com isso e quem de nós ainda estaria salvo? Levanta a mão. Vixe, Cacá. Então, olha que interessante. Paulo aqui ele faz um contraponto, ele usa o exemplo de Davi também para nos mostrar uma coisa. Quando nós somos salvos e somos justificados pela fé em Cristo, pela fé em Deus, nós somos salvos da culpa do pecado, e isso é importante porque tem gente que se converte e continua carregando a culpa do pecado que ele cometia antes de conhecer o Evangelho. Mas a própria Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, quando nós somos perdoados, por pior que tenham sido os pecados, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus perdoa, Deus esquece. Por mais que você fique relembrando aquilo que foi feito, Deus perdoa e Deus esquece. Ele nos livra também do poder do pecado. O que é o poder do pecado? O poder do pecado é, nós ainda estamos num corpo corruptível. É o que Lutero fala, né? Pecadores e justos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que nós somos a igreja de Cristo, aquela que louva a Deus, que adora ao Senhor, nós somos, como homem, aquele que tem aquela natureza ainda pecaminosa. Aquela natureza que tem inveja, aquela natureza que tem desejos que não deveria, aquela natureza que é má. Então, como a gente concilia tudo isso, né? E a gente vai ver isso no finalzinho também da aula. Então, Paulo aqui, ele faz esse contraponto. Se for pelas obras, gente, tá todo mundo condenado. Então, olha os argumentos que Paulo usa, tá? Abraão e Davi. Então, ele não precisa de mais exemplos bíblicos, né, para defender o ponto dele. A fé e a promessa vêm antes da lei. A gente não vai ler, tá? Porque é muito extenso, acho que a gente tem pouco tempo. Mas aí, dos versículos 9 ao 21, vamos ler aqui só o versículo 11. Quem pode ler? E recebeu o sinal da circuncisão
pelo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, e estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai ainda da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Vamos ler o 13 também. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, a Abraão ou sua posteridade, mas pela justiça da fé. Amém. Então, o que a gente entende aqui? Primeiro, o que os judeus criam, né? Que os herdeiros de Abraão, que eles eram a nação eleita por Deus para a salvação, mediante a carne, né? Ou mediante a descendência física de Abraão. Só que olha que interessante, o próprio Paulo, ele usa o mesmo exemplo e fala assim, peraí, mas Abraão recebeu a promessa de que seria pai de grandes nações antes da circuncisão ou depois da circuncisão? Então, claro, a resposta é antes. A lei, ela foi dada muito depois da promessa, muito tempo depois mesmo, 430 anos depois. Então, depois da história de Abraão, nós temos Abraão, Isaac e Jacó, os 12 filhos de Jacó, José é vendido como escravo pelos irmãos, o povo de Deus entra no Egito, fica 400 anos como escravo, e depois Deus livra o povo do Egito, e depois ele dá a lei a Moisés. Só que quando Deus dá a lei, a promessa de salvação, a promessa da salvação, da justificação pela fé, já tinha sido feita. Então, a lei não pode anular ou ser anterior à promessa, porque Deus não fez dessa forma. A promessa, ela vem antes, tá? E aí, por isso que nós falamos que nós somos filhos de Abraão pela fé, e por isso que nós não podemos crer que a salvação é por obras, porque o que a própria Bíblia fala? A lei suscita ira. Isso está lá no versículo 15. E o que a lei dizia? E o próprio Deus enviou a lei. A alma que pecar, essa morrerá. Então Deus, ele é um Deus que não se contradiz. E se a lei diz a alma que pecar, essa morrerá, não existe a alma que pecar, mas fizer boas obras, essa Deus vai levar em conta e salvar. A alma que pecar, essa morrerá. Mas aqueles que são justificados pela fé em Deus, no Deus que salva, esses serão salvos e justificados. Então esse contraponto que Paulo faz aqui, ele é muito importante. Hoje talvez para a gente seja muito mais claro, né? Mas na época é muito importante porque você vinha de um tempo em que o próprio Jesus, o Deus conosco, Deus encarnado, ele entra numa sinagoga num dia de sábado, ele cura um homem que tinha as mãos mirradas, e ao invés do povo dar glória a Deus, porque Jesus tinha curado um homem de uma enfermidade incurável para a medicina, eles condenam a Cristo porque ele não guardou o sábado. Ou seja, a lei era muito mais importante, você seguir ela à risca, do que a graça, do que a presença de Deus. Então esse também era mais hipocrisia também, né? Era mais isso, um negócio... é isso aí. Era para falar de uma forma aberta. Só para ter do que acusar Jesus também. Era só para testar. Exatamente. Mas olha só o público que Paulo estava lidando na época. Era esse público aí, André. Era esse público que colocava a lei e a hipocrisia acima de tudo. Mas olha que interessante, aí só fazendo um gancho, né? Lembra da oração que Jesus conta para os discípulos que sobem 2 homens no monte? Um deles era um fariseu, né? Senhor, eu te louvo porque eu dou dízimo, eu sou bom, eu sou o melhor. E o pecador, o que ele faz? Ele olha para o céu para orar? Não. Ele pede perdão pelos pecados, ele não fica falando. Ele fala para Deus ter misericórdia dele, né? Sim, fala que ele é pecador, reconhece.
Isso, mas a Bíblia ainda fala um ponto que aquilo me intriga bastante. Ele não ousava olhar para cima. É como se nós hoje nos ajoelhássemos para orar, terminando a aula aqui, e se nós formos de fato reconhecer que nós somos pecadores, nós não nos achemos dignos, mesmo sabendo que Cristo nos salvou, não nos achemos dignos de estar diante da presença de Deus. Ele não ousava olhar para cima. É como se ele chegasse com medo ali: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. É como se ele chegasse diante de Deus: olha, eu nem sei se o Senhor me ouve, porque eu não mereço, mas tem misericórdia da minha vida se o Senhor estiver me ouvindo. E aí o que Jesus fala? Qual dos dois desceu do monte justificado? Desceu para casa justificado. Olha só, pela fé. Ele não tinha nenhuma obra para apresentar a Deus. A única coisa que ele tinha para apresentar a Deus é: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então esse contraponto que o próprio Jesus faz, ele mostra também que a justificação é pela fé. O ladrão da cruz, que obra ele teve para apresentar a Deus? Ele teve tempo de se arrepender, descer da cruz e mostrar a evidência da salvação através de boas obras? Não teve tempo nem de se batizar, né? Nem de se batizar, não tomou uma ceia. Já pensou nisso? Então as ordenanças bíblicas, o batismo, a Santa Ceia, a ceia do Senhor, são ordenanças simbólicas daquilo que aconteceu interiormente conosco, né? Isso a gente vai ver ali no finalzinho. Mas aí vamos lá. Aqui quando fala que a fé e a promessa vêm antes da lei, Paulo já contrapõe o argumento de todo mundo. Então eles se apegavam à lei de uma forma que o próprio Jesus foi condenado porque, segundo ele, estava quebrando o sábado. Mas olha que interessante, ninguém conseguiu cumprir a lei. É interessante a hipocrisia, né, do homem, porque olha só, vamos dar um exemplo nosso aqui. A gente tem o Código Penal, certo? A gente não tem nenhum advogado aqui, né? Pelo menos por enquanto, né? Quem sabe... Mas a lei, o Código Penal, o que ele é? Ele é constituído do que ele é constituído? Vários artigos. Então você vai ter lá todos os crimes que estão previstos no Código Penal. Então, furto é crime, roubo é crime, assalto à mão armada é crime, assassinato é crime, etc. Aí você fala: beleza, eu não cometi nenhum desses aí, né? Aí você vai lá e fala assim: olha, calúnia é crime. Caluniar alguém, falar que uma pessoa fez algo que ela não fez, é crime. Você pode ser processado e ser julgado e condenado a ou pagar uma indenização ou ser preso até, não sei, depende muito das penas aplicadas. Aí olha que interessante, o Código Penal é um só. Se eu firo um dos artigos, eu feri todo o Código Penal. Eu sou considerado culpado e eu tenho que ser condenado. Independente da pena ser leve ou ser a pior, tá? Então, perante Deus, não importa a pessoa falar: olha, mas eu guardo o sábado, eu faço isso. Com certeza, um pecado ela cometeu. E por esse pecado, ela já pode ser condenada. Então, o que os próprios judeus defendiam, eles mesmos não conseguiam guardar. Então, foi isso que Paulo usou como contraponto. E Paulo tem um momento aqui que ele fala, capítulo 3, versículo 27. Onde, pois, a jactância, ou a arrogância, né? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. E quando Paulo fala isso, ele fala o seguinte: olha, vocês falam da lei, mas onde que está o orgulho de vocês? Sendo que Deus nos justificou pela fé em Jesus. Por que lei foi o homem justificado? Pela lei das obras? Foi por cumprir a lei? Aí ele mesmo responde: não, pelo contrário, nós fomos justificados pela lei da fé. Então Paulo aqui ele faz esse contraponto e tem um dos versículos que ele fala que se for pela lei, tipo assim, logo a justiça pela fé já não serviria de nada.
Então, quando Paulo ele faz esses contrapontos, ele quer deixar muito claro mesmo que pela lei ninguém é salvo. Então, a gente tem que tomar cuidado hoje, e aí para a gente ir para o último slide, tem algumas igrejas, né, que elas até se dizem cristãs, que elas até falam que elas creem até na ressurreição de Cristo, que existe um Deus trino, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que elas colocam tantos fardos que você começa a questionar se de fato esse é o verdadeiro evangelho, tá? E aí você coloca fardo sobre as pessoas, sendo que o próprio Jesus disse, né, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, e o próprio Jesus condena os fariseus, falando assim, vocês são hipócritas, porque vocês colocam fardo sobre as pessoas que nem vocês conseguem carregar. Então, Paulo aqui, ele faz esse contraponto e deixa muito claro que é pela fé que nós somos salvos. E ainda para o último slide, acho que é o penúltimo, né? A justificação é pela fé em Cristo. Aí olha que interessante, tá? Só um parênteses aqui. Will, quanto tempo eu tenho ainda? Porque eu não estou vendo aqui o... Vai seguindo. Acho que quando bom, falta 10 minutos ele avisa aqui. Legal, tá bom. A justificação é mediante a fé em Cristo. E aí, aqui a gente tem um ponto importante, tá? É fácil falar isso para nós aqui que somos cristãos. Mas vocês já ouviram a seguinte frase? Todos os caminhos levam a Deus? Já ouviram falar do culto ecumênico? Sim, todas as religiões levam a Deus também. Isso, exato. Que no fim das contas, o que importa é você fazer o bem e crer em Deus, crer que tem algo maior que você e que rege as nossas vidas, e no final nós vamos acabar sempre chegando no mesmo ponto. Só que o que a Bíblia ensina é que todos os caminhos levam a Deus, mas uns para a salvação e outros para a condenação. Todos comparecerão diante de Deus no tribunal. Só que, e é isso que a Bíblia nos ensina. Então, a justificação não é mediante a fé somente. A gente não pode parar a frase aí, né? A justificação é mediante a fé em Cristo. E aí, Paulo, ele vai argumentar ali dos versículos 21 a 25. Primeiro, versículo 23. Não somente por causa dele, de Abraão, está escrito que lhe foi levado em conta, ou seja, a justiça pela fé, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E aí olha que interessante, o nosso pecado, quando nós somos justificados pela fé em Cristo, nós cremos que o nosso pecado foi imputado a Cristo, ou seja, ele foi creditado, foi transferido, é como se Cristo fosse feito culpado em nosso lugar. Então aí Paulo fala ali, né? Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. A Bíblia fala lá em Coríntios, eu anotei a referência, depois vocês podem ler, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, quando nós cremos na justificação pela fé, toda a nossa arrogância e todo o nosso orgulho, ele cai por terra. Porque nós olhamos para a cruz de Cristo e nós vemos ali não um homem que à primeira vista, né, quando nós temos o primeiro contato com o Evangelho, nós sentimos pena de Jesus, certo? Um homem justo que não merecia ser crucificado, condenado daquela maneira, só que quando nós olhamos para ele e descobrimos que na verdade ele foi feito pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, aí nós sentimos pena de nós e não de Cristo. Porque, na verdade, se nós é que merecíamos estar na cruz, então Paulo faz esse contraponto. Se você crer que aquela cruz, aquele sangue derramado, ele foi derramado por você, é isso que vai ser o fundamento para a sua salvação, é a fé em Cristo. Então, se você crê que você é pecador e que você é salvo e perdoado
pela cruz de Cristo, por Cristo, você estará salvo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí não sobra espaço para arrogância, não sobra espaço para prepotência, só sobra reconhecimento de que se não fosse a cruz de Cristo, nós estaríamos condenados. Mas olha que interessante, não bastasse Deus imputar a Cristo o nosso pecado, Deus imputou a nós, ou seja, Ele creditou na nossa conta a justificação através da justiça de Cristo. Então toda a justiça de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí ele fala que a justiça de Cristo foi imputada a nós, os que creem. Romanos 4:24, né, que nós já lemos. A nós igualmente será imputado, a saber, nós que cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. E a Bíblia fala também em 1 Coríntios 15:3, que Ele morreu pelas nossas transgressões. Fala também em 1 Coríntios 15:14, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã é a nossa pregação e vã a vossa fé. Então ele chega aqui argumentando no final que assim, olha, se você quer entender a justificação, olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo. E olha que interessante, né? Deus não apenas nos perdoou como se todos os nossos pecados fossem apenas ignorados. Pelo contrário, a justiça de Deus deveria ser satisfeita em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Olha que interessante, né? Se nós fôssemos justificados ou perdoados simplesmente por Deus, simplesmente Deus chegasse e falasse assim, olha, vocês estão perdoados. Mesmo vocês sendo maus, eu vou trazê-los para o céu. Deus seria bom nesse caso, certo, gente? Mas a pergunta que fica é, Deus seria justo se Deus simplesmente, da forma que nós estamos, ele falasse, não, tudo bem, vem aqui para o céu. Ele ignorasse os nossos pecados? Não, ia ficar passando pano. Isso. É a mesma coisa que um assassino, né, mata um filho de uma... Olha a cena. Uma mãe viúva e perde o único filho, um trabalhador honesto, um criminoso vai assaltá-lo e mata ele. Chega diante do juiz, o homem criminoso começa a dar aquelas desculpas. Não, mas eu sou assim porque minha vida foi difícil desde a infância, etc, etc. O juiz fica com pena daquele homem e fala assim, olha, você cometeu um crime e segundo a lei você merece ser condenado. Mas eu entendi a sua situação e você está livre, você está perdoado. Imagina a situação daquela mãe, como seria, né? Então, assim, seria injusto, certo, da parte do juiz simplesmente perdoar aquele homem, independente dos motivos que levaram ele ao assassinato. Deus, ele não nega a sua própria palavra e a sua própria essência, né? Deus é misericordioso e bom, mas ele também, ele é justo. E a justiça de Deus precisava ser satisfeita. A palavra que o próprio Deus nos deu diz, a alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que o contraponto seria, alguém precisava satisfazer a lei para que Deus perdoasse os pecados da humanidade. E a Bíblia fala quem foi esse? O próprio Jesus. E é isso que Paulo aponta aqui no finalzinho do capítulo 4. E João Batista, ao olhar para ele, diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, para concluir, agora a gente chegou num dilema, né? Beleza, a gente entendeu que a salvação não é pelas obras, mas o salvo faz boas obras. A salvação é pela fé em Cristo. A salvação, o único mérito, quem merece o mérito da nossa salvação é Jesus Cristo, que derramou seu sangue para nos salvar. Mas aí a gente entra num ponto, somos salvos, mas continuamos pecadores. E agora, né? E a Bíblia fala em 1 João capítulo 2, 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, o fato de nós sermos justificados pela fé significa também que mesmo hoje, sendo salvos em Cristo Jesus e crendo na salvação trazida pela cruz de Cristo, quando nós pecarmos, nós temos que ter uma certeza. Aquele que morreu pelos nossos pecados é aquele que continua nos perdoando. É aquele que, quando nós nos arrependemos e nos colocamos diante dele, por mais que Deus, quando ele olhava para nós, ele via apenas pecadores dignos da ira, agora ele olha para nós e vê o sangue de Cristo derramado por nós. Então esse contraponto que Paulo faz, e que em 1 João, o apóstolo João escreve, é para nos dar um conforto de que somos pecadores, continuamos pecadores, mas nós temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo justo. Isso não significa, isso não precisa nem dizer, né, que Paulo, ele está falando para a gente continuar no pecado. Muito pelo contrário, ele mesmo diz, né? Mas o que acontece é que nós temos uma natureza ainda corruptível. E a nossa esperança, o próprio apóstolo João vai dizer, né? Ainda não nos foi manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele vier, nós o veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. Então nós receberemos no dia da ressurreição dos mortos um corpo glorificado e um corpo livre do pecado completamente. E essa é o final, né, de toda a obra da redenção. É o dia que nós formos transformados e estaremos livres para sempre da presença do pecado. Então, nós temos que sair dessa lição crendo nisso, crendo que a justificação é pela fé em Cristo, não é pelas suas boas obras. As suas boas obras não vão te levar para o céu, mas elas vão ser uma evidência de que Jesus te transformou. Mas os seus pecados também não vão te tirar do céu, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, você vê que nem o seu pecado pode te tirar do céu e nem a sua boa obra pode te levar para o céu. E claro, aqui sempre lembrando, não vamos ser como os hipócritas, né? Então vamos pecar para que a graça de Deus superabunde. Pelo contrário, né? Vamos continuar no processo de santificação, pedindo para Deus, Senhor, essa aqui é minha fraqueza. Senhor, olha, eu gosto muito de dinheiro. Senhor, estão me dando aqui uma oportunidade para fechar um contrato que eu vou levar um dinheiro por fora. Senhor, me ajuda, não quero entrar por esse caminho. Cada um tem sua fraqueza. E o diabo, ele vai, Satanás, né? Ele vai tentar naquilo que ele sabe que você é fraco. Só que toda vez que você coloca diante de Deus, Senhor, me ajuda, o Espírito Santo te fortalece. E se porventura você fala assim, poxa, mas eu caí de novo, perdi minha salvação, poxa, caí de novo, pedi perdão, tô tentando, mas eu não tô conseguindo lutar contra esse pecado sozinho. Não tente lutar sozinho, coloque diante de Deus. E aqui ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, amém? Então saia dessa lição com essa certeza, que a justificação é pela fé, e que a justificação pela fé, esse foi um comentário que eu fiz, né? Ela alegra o coração do pecador arrependido, que reconhece que seria impossível encontrar salvação por meio das suas próprias obras. A justificação pela fé não deixa espaço para arrogância ou a vanglória. E aí, para finalizar, Atos capítulo 16, versículo 31. Quando Paulo, ele tá ali preso, né? E o carcereiro, depois que as cadeias movem, né? Que Paulo e Silas ali adoram a Deus com toda a alma, né? Todo o coração, e as cadeias caem. E o carcereiro fica com medo e vai se suicidar. E Paulo fala, não faças tal. Qual que foi a mensagem de Paulo para o carcereiro? Olha, o que você tem feito? Quais são os seus pecados? Poxa, será que você merece salvação ou não? Será que você é escolhido por Deus para ser salvo ou não? Foi essa a mensagem de Paulo? Paulo disse, não faças tal.
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. E hoje nós estamos reunidos aqui porque um dia a mensagem do Evangelho chegou pra gente, que é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É mediante a justiça de Cristo, é mediante a fé em Cristo. Amém? Amém. Espero que tenha ficado claro e Amém. Deus abençoe Glória a Deus. a vida de vocês.